Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que nos abençoa, que nos faz ficar bem e até sorrir, nos dê a alegria de compartilharmos juntos um pouco mais da palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse momento é muito bom, esse momento é muito gostoso. É quando nós vemos os irmãos desse mesmo lugar que chamamos de templo e igreja para falar da palavra de Deus com o mesmo propósito de entender ainda mais aquilo que o Senhor quer de nós. Agora, considerar isso e não levar isso no nosso coração, falou-se isso aqui, e não colocar isso em prática, é da nossa parte uma não observância daquilo que Deus quer. Então, que nós possamos todas as vezes que entrarmos na casa do Senhor, atentos àquilo que está sendo dito, ou quer seja de casa a turma aí, né, que vai nos assistindo da mesma maneira, aprendeu alguma coisa que é vindo da parte de Deus, pois saiba que Deus lhe deu esse entendimento para que você possa praticar. Essa tem sido uma das coisas que Deus tem falado comigo nos últimos tempos de uma forma extremamente maravilhosa, e tem me preocupado, e tem me ocupado a mente e o coração, para que possamos de fato viver de maneira que as pessoas possam ler a Bíblia em conviver conosco, ouvir a palavra de Deus só por conviver conosco, e que nós possamos estar pregando o Evangelho do Senhor só porque estamos convivendo com alguém. Tomara que seja assim. Agradecer a SAF, hoje pela manhã eu vim de casa, estava lá cuidando do miúdo, pelo dia do presbítero, e dizer assim, olha, é bênção de Deus, mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus se conserva, ela é a mesma durante todos esses tempos, mas os tempos não são os mesmos. E a responsabilidade de zelar para que as coisas de Deus se mantenham inalteradas, não adulteradas, nem sempre é fácil. Então, de fato, como a irmã conclamou a igreja, e eu tenho certeza que a igreja faz isso, orem sempre pelos presbíteros, sempre pelos pastores, para que possamos, diante daquilo que nos compete, conduzir a igreja segundo a vontade do Senhor, para que a gente possa se esvaziar de nós mesmos quando reunidos para cuidar do templo. Isso é muito bom. Tempos difíceis, tempos maus, mas que a palavra não nos deixa órfãos nesses momentos, para que possamos saber como se dirigir. E eu quero, o irmão já orou aqui, colocando diante de Deus aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos falar, e nós vamos seguir adiante. E eu quero te lembrar aqui bem rapidamente, acho que as crianças nem subiram, não é isso? Estão conosco no templo. Então, eu vejo aqui alguns, para você que está de casa, para você que está aqui, para você que já esteve aqui numa escola dominical, há uma canção infantil que é tão pequenininha e saudável e agradável, mas que muitas vezes nos constrange com a realidade, se de fato isso tem acontecido. Nós ensinamos as nossas crianças, e até cantamos, que perto de Deus eu quero andar, e de que queremos ser parecidos com Jesus. Como é que era Jesus? Jesus, pelo que nos pintam, pelas imagens que nos traz, não é disso que eu estou falando, era um homem de cabelo comprido, ligeiramente, de olhos claros, de pele um pouco queimada do sol, mas nem tanto, e essa é a imagem que nós temos quando falamos da pessoa. Mas essa expressão do corinho infantil, da musiquinha infantil, daquilo que nós vamos educando religiosamente os nossos pequeninos para se achegarem ao colo do Senhor, aos braços do Senhor Jesus Cristo, em ser parecido com Jesus, importa a nós também, em ser parecido com Jesus. E eu queria poder falar um pouquinho com os irmãos sobre isso hoje, à luz da Bíblia, conforme nos deixou escrito nosso irmão Pedro, na sua segunda carta. Ele escreveu 2 vezes ao povo da Ásia Menor, e nessa segunda carta ele traz uma importante exortação à maturidade cristã. Os tempos eram maus e continuam maus, porque naquele momento Pedro se preocupava, a segunda carta de Pedro, e muito, e até por isso exortava a igreja daquela ocasião para que tivessem cuidado, sobretudo,
com os falsos profetas, com as fábulas que estavam aparecendo no meio do povo, e muitos daqueles que eram parte da igreja acabavam se enrolando com essa situação. Olhe, por exemplo, o 2º capítulo da 2ª carta de Pedro. O título já nos dá o tom dessa conversa, em que Pedro chama a atenção dos irmãos ali, dizendo: olha, cuidado com os falsos mestres, cuidado com o caráter deles, e fiquem atentos à obra e o justo castigo. E ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha aí, Pedro chamando a atenção do povo. Parece que os dias são hoje, Pedro, obrigado. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, inclusive nos tempos de hoje, versículo 2, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. No último versículo do primeiro capítulo, o 15, 2 Pedro 1,15, ele diz: mas de minha parte, ele falando dele, esforçar-me-ei com zelo, de maneira veemente, com bastante vontade, ou seja, diligentemente, por fazer que a todo tempo, inclusive depois de sua morte, ele diz, mesmo depois de minha partida, para que conserveis lembrança de tudo, e glória a Deus pela sua palavra, que nos traz essa lembrança, que nos guia a isso. E ele continua falando sobre a superioridade da palavra de Deus, dizendo: olha, a palavra de Deus é superior e necessária acima de tudo isso, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos, porque ele andou com Jesus. Ele estava perto de Jesus e a todo tempo buscava, enquanto discípulo, ser parecido com Jesus. Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Meu querido irmão, os tempos são difíceis, os tempos são maus, nos rouba até mesmo, muitas ocasiões, as situações em que nos programamos, por exemplo, para orar. Ler a palavra de Deus nos dias de hoje, mais ainda, estudá-la de maneira a pesquisar. O que quer dizer esse termo? O que significa essa expressão? Mas como assim ir atrás de dúvidas? Porque são tempos diferentes, são lugares diferentes, a ocasião em que isso se passou, a cultura era diferente. Muitas vezes nós precisamos entender aquele contexto, aquela época, aquela cultura, para que o significado do assunto bíblico que nos interessa, então, seja compreendido de nossa parte. E quem nos dera ter tempo a isso? O capitalismo se instalou em meio à sociedade, e aí há uma briga ferrenha entre ele e o socialismo, se é que algum dos dois é bom, mas de maneira que nós ficamos apertados diante disso tudo. Mas eu preciso te dizer que aqueles que não se preocupam em conhecer, como Pedro aqui disse, a superioridade da palavra de Deus, há de passar por situações constrangedoras quando pregando o evangelho no seu modo de vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso, a exortação, a maturidade cristã, e eu quero te convidar para orar antes de seguirmos. Vamos lá? Obrigado, Deus. Teu povo está aqui, a palavra do Senhor é manifesta de maneira clara a nós temos acesso a ela, nós podemos estudar. A tecnologia até facilitou isso, porque hoje está tudo na palma da mão para que possamos pesquisar. Então, não nos deixe preguiçosamente vir à igreja, querendo apenas ouvir daqueles que se dedicam ao estudo da palavra, antes, porém, nos constranja, Pai, a ouvi-los e também ajudá-los na pesquisa e no dito daquilo que é vindo da parte do Senhor Jesus Cristo. Conserva-nos de tal maneira na Tua presença que possamos, estando perto do Senhor, andando com o Senhor, ser parecido com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos basear a nossa leitura aqui, queridos, em 2 Pedro, na sua segunda epístola, a partir do terceiro versículo, ainda no começo,
capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, a partir do versículo de número 3. E eu vou lendo com os irmãos à medida que formos avançando com o assunto. E assim diz: a prática progressiva é o título que está aí. E progressivo é algo que está de uma maneira agora e vai aumentando, vai melhorando, vai intensificando, ela não continua do mesmo jeito. Das graças cristãs, e isso tem resultado. Então vai se falar, qual é o resultado quando as graças cristãs progridem? Vamos lá. Visto como, versículo 3, pelo seu divino poder, nos tem sido, olha que coisa boa, doadas todas as coisas que conduzem à vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós conhecemos isso. Nos são doadas todas as coisas que nos conduzem a Deus, que nos conduzem aos céus, que nos conduzem à mansão celestial. E a piedade, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, sobre a necessidade de se compadecer do próximo, pelo conhecimento, que também vamos dizer, é necessário conhecer. Eu tenho chamado a atenção aqui, nessa noite, para isso, porque estamos sendo enganados, e uma maneira de não ser enganado, e acreditar em qualquer coisa, é conhecer a verdade, e até por isso ela nos libertará, diz a palavra, que se a conhecemos, então ficamos livres de sermos enganados por fábulas inventadas, pelo conhecimento de maneira completa, daquele que nos chamou, saber de Cristo, saber de Deus, para a sua própria glória e virtude. E virtude é algo que precisa estar manifesto ao nosso meio, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, daquilo que é natural da parte de Deus. Quando cantamos que queremos ser parecidos com Jesus, nós homens em especial, porque as mulheres por natureza quase, todas as nossas irmãs e mulheres, elas têm os cabelos grandes, mas eu não quero que os meus cabelos cresçam como aquele Jesus pintado, desenhado nos livros, nas histórias, nos quadros. E aqui fala-se sobre a natureza divina, de tal maneira que nós precisamos entender que em agindo de semelhante modo, natural como Cristo, as pessoas vão olhar para nós e dizer, como se parece com Jesus. Isso nos implica, coparticipantes da forma como Jesus se parece, da natureza de Deus, da natureza divina, e é claro que o próprio Jesus não se envolveu com corrupção. É por isso que quando somos parecidos com Jesus, segue o texto, livrando-vos da corrupção das paixões que há nesse mundo, porque se andarmos como Jesus andou, parecido como Jesus, fazendo o que ele fez, não teremos problema com as corrupções, e é isso que esse texto nos fala, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos, Pedro dizia para aquela gente, da corrupção das paixões que há nesse mundo. E se você puxar a história de Jesus, conta-se as suas vitórias uma a uma, e em todas as situações, que de frente à corrupção, ele de maneira santa, seguiu a vida adiante, e ser assim, é ser parecido com Jesus. Segue o texto, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, e essa palavra não é tão comum a nós, o que é ser diligente? Como assim? O que esse texto está querendo me dizer é nada mais do que ser zeloso, é fazer algo com atenção, com dedicação, de maneira que você vai fazer da melhor forma possível. Então veja bem, por isso mesmo, vós, eu e vocês, nós, reunindo toda a nossa condição de cuidado, de zelo, de boa dedicação, associai. E associar é tornar sócio, pegar para si uma coisa para cuidar como seu, sendo que não é só para você, tem outras pessoas que também são donos, é para se associar, é para fazer parte do contexto. E aí Pedro chama a nossa atenção para que possamos, com muito cuidado, com muito zelo, com muita dedicação, ou seja, de forma diligente, se associar a quê? A nossa fé. E fé é algo tremendo,
Nós vamos falar de coisas aqui que são maravilhosas, que se todas elas forem observadas em nós, mas a fé não, fará com que sejamos conhecidos como boas pessoas, mas sem direito a acesso livre aos céus, porque é a fé que nos conduz aos céus. A fé, e nós bem sabemos disso, sobretudo do livro de Hebreus, que foi muito bem trabalhado, é algo que precisa expressar uma confiança, uma credibilidade, sem que nenhuma dúvida haja naquilo em que nós cremos. E as pessoas creem em muitas coisas diferentes, inclusive deuses diferentes, mas no nosso caso, que cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé, a nossa confiança, sem nenhum medo de errar, está pautada naquilo que nós vemos na Bíblia se revelando ao longo dos tempos e que até hoje se manifesta à nossa frente. Aqueles que perto andam com Jesus têm visto e vivido o poder da fé, têm visto, têm esperado e têm alcançado coisas através da fé, e é necessário que seja dessa maneira, e Pedro chama a nossa atenção para isso, sabe, naquilo em que vocês creem de maneira veemente, sem nenhuma dúvida, sem desconfiar de nada, que é a fé em Cristo Jesus, que ele mesmo como testemunha aqui escreve, porque ele esteve com Jesus, associa a tua fé à virtude. Meu querido irmão, a fé é algo muito grande na vida de um cristão, porque ela nos pauta. Nós temos esperança para além dessa vida em Cristo Jesus, isso se chama fé. Nós temos fé no nosso Senhor Jesus Cristo, de que ainda nesse tempo, ainda nesse mundo, ainda por aqui, viveremos coisas boas com Deus, muito mais ainda nos tempos vindouros, quando o Senhor buscar a tua igreja. A fé é que nos dá o direito de entender e aceitar que isso é verdade, mediante aquilo que é promessa vindo da parte do Senhor Jesus Cristo, as suas preciosas e muito grandes promessas, como diz no versículo 4. Nós cremos que isso é verdade, e toda essa credibilidade, quando associada, é isso que Pedro está dizendo, a algumas questões, fará de nós pessoas diferentes daquilo que o mundo está acostumado a ver, conforme a sua própria forma, porque nós não somos daqui. Se não somos daqui, nós não temos que ser parecidos com isso daqui, mas parecidos com Jesus. E aí Pedro nos constrange, que nos chama a atenção para que com diligência, com zelo, com dedicação, com cuidado, possamos associar as virtudes à nossa fé. Pois bem, se você abrir aí a sua Bíblia em Colossenses, e eu te convido para que você possa fazer isso, nós não vamos ler o texto, apenas certificar aqui alguma coisa, no seu capítulo 3, há várias passagens bíblicas que falam sobre as virtudes, e o que é a virtude? A virtude é uma disposição que nós temos para praticar o bem. Na verdade, é muito mais do que uma característica, é uma inclinação para a prática do bem. Quando nós somos virtuosos, significa dizer que nós temos uma grande inclinação, um grande desejo, e isso não cessa dentro de nós de praticar o bem. Isso é ser virtuoso. E olha o que Paulo fala quando escreveu o povo de Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 2, quando ele pede para que possamos praticar, cultivar, e cultivar é aquele que faz cuidados para que possa crescer de maneira progressiva, portanto, as virtudes. E quais são as virtudes, dentre outras, que aqui ele destaca para nós? Ele começa o texto dizendo, olha, sede santos e também amados, versículo 12 de Colossenses 13, pessoas amáveis. E essa semana eu me deparei com uma frase muito legal. Muito melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Olha que legal essa frase. E então eu parei para pensar assim, o que isso tem a ver comigo enquanto cristão? Eu não busco fama, quero crer que você também não, até porque estamos num anonimato tremendo daquilo que se busca por aí. Mas eu estava pensando a respeito de uma situação, um resultado das Olimpíadas que estão acontecendo nesses tempos,
de diferentes pessoas e personalidades e pensando sobre isso. E tomara a Deus que pela prática da fé, tomara a Deus que pelas virtudes que você tem na sua vida, ou seja, a sua capacidade de fazer o bem o tempo todo, mais do que ser conhecido, você seja uma pessoa que vale a pena conhecer. Para que as pessoas, quando te conhecerem, dizerem assim: era um sonho te conhecer, porque eu olho para você, eu me sinto tão bem, eu vejo algo tão bom. E aí você vai poder dizer para ela que o que essa pessoa vê é a própria face de Cristo. E aí você vai poder dizer assim: é porque eu sou parecido com Jesus, e é isso que você vê em mim, a pessoa de Cristo. E quando somos exortados aqui, então, para que possamos ser santos, amados, ternos, afetuosos, de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, somos então aqui advertidos para que possamos servir de suporte para aqueles que precisam ser suportados. E o texto vai seguindo, vai falando da necessidade de praticarmos o amor que está acima de todas as coisas, para que elas sejam perfeitas, de deixar que a paz julgue aquilo que é vontade do nosso coração, seja o árbitro do nosso coração. São virtudes, irmãos, que Paulo nos coloca e que a Bíblia vai relatar isso em outros momentos. E aqui no nosso texto base, Pedro nos orienta para que possamos a nossa fé associar as virtudes a tudo isso. Então imagina, se nós cremos no nosso Deus, que é poderoso, e temos inclinação para a prática do bem, então seremos conhecidos como alguém que pratica o bem por conhecer e servir e ter fé num Deus que é todo-poderoso. De repente estamos começando a pintar com um pincel santo a aparência de Jesus em nós, quando associarmos a nossa fé com a nossa virtude, com a nossa vontade de querer fazer o bem. Foi isso que ele trabalhou, e nós falamos isso aqui outro dia, com aquele intérprete da lei, quando ele propôs a palavra do bom samaritano, para que pudéssemos perceber quem é o nosso próximo, e então fazer o bem sem olhar a quem. Tão somente porque somos virtuosos, porque a bondade está em nós, porque a longanimidade, a misericórdia, a piedade está em nós, então nós vamos pegar todas essas virtudes, que é a prática do bem, e associar à nossa fé. Acredito que quem assim seja, são pessoas que, embora talvez não muito conhecidas, vale a pena conhecer, são pessoas que vale a pena conviver, e tomara a Deus que nós, cristãos, sejamos pintados com esses pincéis. Associai a vossa fé à virtude, e tendo fé e tendo virtude, associe a ela o conhecimento, a racionalidade, o conhecimento que é a forma como nós compreendemos a razão das coisas, o conhecimento que é aquilo que nos conduz para que não sejamos pegos de surpresa por qualquer coisa que foi inventada e que não tem razão de ser, porque quando temos conhecimento da verdade, não nos basta a mentira, nós facilmente a identificaremos. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos 12, 1, texto bastante conhecido, você vai ver que Paulo, mais uma vez, agora aqui escrevendo para quem estava em Roma, para os romanos, vai dizer: olha, irmãos, peço-vos, solicito, implico, rogo-vos, pois, irmãos, e ele faz isso pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo para sacrifício vivo, por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso corpo. Obrigado. Possa nos dar a condição de ser visto como alguém que vale a pena ser conhecido, embora não sejamos conhecidos. Desculpa, vale a pena conhecer, embora não sejamos tão conhecidos. O que Pedro está querendo nos dizer é para que, em praticando a nossa fé, da maneira como nós praticamos, tendo fé em Deus, para essa vida e para além dessa vida, associando a isso as nossas virtudes, e fazendo isso de maneira racional, associando a isso o conhecimento,
então nós seguiríamos de tal forma que os tais falsos profetas da época, aqueles que inventavam historinhas, né, engenhosamente inventadas, fábulas, de frente aos nossos conhecimentos, não terão tanto sucesso em nos ludibriar, em nos enganar. Então continuaremos naquilo para o qual Cristo nos tem chamado através das suas preciosas e muito grande promessa, mais uma vez no versículo 4. Então alguém que tem grande fé em Cristo Jesus e que pratica o bem virtuosamente, através das virtudes, e ainda tem o conhecimento, porque estuda, porque conhece, e não lhe falta a racionalidade. E olha, queridos irmãos, é de se assombrar quando vemos o que alguns têm feito em nome de Jesus. Aliás, é de ficar envergonhado como alguns, com tanta falta de racionalidade, tentam convencer-nos de que estão fazendo algo que Deus se agrada. Muitas vezes nós estamos numa igreja presbiteriana, reformados, somos taxados como conservadores e até por isso frios, como se o que eles chamam de avivamento fosse algo quente, por não entenderem que a nossa vida, como vivida de forma prática diante de Deus, nos torna vivo perante aquilo que Ele tem para nós, confundindo as coisas de uma maneira que nos constrange. É preciso ter racionalidade. Nós não podemos fazer a coisa com falta de zelo, e Pedro aqui nos chama a atenção para isso. Olha, ele disse lá, fábulas engenhosamente inventadas, e essas coisas continuam acontecendo ao nosso meio, e nós tocamos e cantamos, e às vezes até falamos certas coisas, que talvez a racionalidade, o conhecimento da verdade ficou de lado, e isso não é legal. Mas tudo bem. Alguém que vale a pena conhecer diz respeito de uma fé operosa, diz respeito da virtuosidade, diz respeito de um conhecimento pleno daquilo que é vindo da parte de Deus, e aí Pedro nos fala mais ainda, associe também a isso o domínio próprio. Está lá no fruto do Espírito de 5:22 de Gálatas, que é algo maravilhoso, é a temperança. O domínio próprio é quando nós temos as mãos firmes na rédea da nossa raiva, do nosso rancor, da nossa ignorância, e falamos de jeito nenhum que você vai machucar alguém. Calma, vamos devagar. Então você consegue se controlar, os seus impulsos nervosos, e você pratica com tranquilidade, até mesmo a exortação à vida de alguém, a correção à vida de alguém, o chamar a atenção. E nós erramos muito nisso, porque andamos estressados, os tempos são assim, porque andamos apertados, os tempos são assim. Clóvis do céu, quantas coisas não passamos numa viagem de ônibus de um lado para o outro, quando dirigindo, quando trabalhando, quando num telefone, quanto assim por diante. Os tempos não estão propícios para que possamos descansar do nosso domínio próprio, deixá-lo de lado. Pelo contrário, que nas nossas orações possamos pedir a Deus a graça de receber da parte dEle a temperança necessária para que as pessoas olhem para nós e digam, puxa, mas você é calmo, e que essa calma seja o domínio próprio vindo do próprio Espírito Santo de Deus como sendo um fruto que as pessoas colham em nós. Calma, gente, seja calmaria. Já tem muita gente por aí sendo mar revolto, e essa gente que é mar revolto, que anda quebrando a onda na cabeça dos outros, não vale a pena conhecer. E nós estamos aqui falando de alguém que precisa valer a pena conhecer, mais do que ser conhecido, é que vale a pena conhecer. Pessoas que talvez não tenham tanta notoriedade na sociedade, mas que por sermos alguém assim, parecido com Jesus, vale a pena conhecer, porque seremos abençoadores. E Pedro chamava a atenção então dessa gente para isso. Calma, gente, estão inventando mentira daquilo que vocês creem, estão pregando o evangelho de maneira relaxada, estão falando contra o seu Deus. Calma, vamos adiante, que Deus que a tudo vê,
controla os nossos corações e nos faz seguir de maneira conservada e não adulterada. Então, que possamos associar a tudo isso o domínio próprio. E em tendo fé, em tendo virtude, em tendo conhecimento, em tendo domínio próprio, alguém somando tudo isso, ele fala ainda mais. Que tudo isso seja vivido de maneira que você não desista de ser assim. Seja perseverante. Associe a isso, some a isso, junte a isso a perseverança de pregar o Evangelho, de seguir adiante, de ser parecido com Jesus sem querer desistir. Cansei dessa coisa de ser crente, como o mundo pensa que é, de ser passado para trás, mas não é isso, é que você é longânimo, é que você suporta a adversidade em favor do outro. Se fosse pela sua própria vontade, estaria sendo feito diferente, mas não é. É para ser parecido com Jesus. E ele mesmo foi longânimo. Quando eu estudo, leio lá e ouço alguém pregando sobre a crucificação de Jesus, eu fico pensando, rapaz, mas como que esse homem foi tão longânimo assim, para suportar essas adversidades? E ele estava ali fazendo aquilo para que pudéssemos ter o exemplo de como ser. E ele não desistiu daquilo que era o propósito do nosso Deus manifestado nele, Cristo Jesus, quando aqui esteve. Então soma isso a perseverança, soma isso a constância em sentimento da atitude, da resolução, para que você não desista dessa questão. E ele diz mais, agora pega mais um ingrediente extremamente importante para os dias de hoje. Eu também falei nisso outro dia atrás, sobre a questão das desigualdades sociais, e seja piedoso, compadeça-te do outro, tenha misericórdia do outro, sinta dó ao ponto de se mexer, de se mover para querer diminuir o sofrimento do outro. Tenha piedade do outro. Nós pedimos isso a Deus. Pai, tenha misericórdia, apiede-se de nós, tenha piedade de nós, pela minha dor, por mais que eu não mereça. Nós oramos assim, me dê a tua graça. Então, se o outro, por mais que ele não mereça, e ainda que ele não tenha pedido, se nós, virtuosos, parecidos com Jesus, tivermos compaixão de um miserável, aquele que não merece ser ajudado, mas ajudarmos, então nós talvez estaríamos fazendo exatamente o que Jesus tipificou quando veio um samaritano e fez o que um sacerdote e um levita não fizeram. Ter misericórdia do outro. Junta isso. Parece que está se desenhando aos nossos olhos alguém que vale a pena conhecer, embora não seja tão conhecido, que somos nós. Somos apenas cristãos, espalhados pelo mundo afora, apregoando o Evangelho, apenas cumprindo o nosso ir e anunciai, apenas fazendo o que Paulo disse para Timóteo, insistindo, 2 Timóteo 4:2, insistindo, perseverando, porque essa gente aí sente coceira nos ouvidos quando falamos do Evangelho de maneira sã, sem adulteração. Para muitos até que dá para entender e descer goela abaixo quando ele vem ao gosto próprio. Aquele evangelho que vem para poder satisfazer a sua vontade, é ele que se molda aquilo que você quer, e não você, que mais uma vez não se encontra com as preciosas e muito grandes promessas que Deus tem para nós. Então soma-se a isso um pouco de piedade, e mais um pouco, a piedade você também soma a fraternidade, a convivência equilibrada e agradável. Fraterno, que vem de um latim, cujo na Itália quer dizer irmão. Irmandade, em querer fazer parte da vida do outro como se fosse o seu próprio sangue, a tua própria carne. Praticar isso com piedade, com a fraternidade, como se fosse parte de ti, o outro, é no outro que nós vamos manifestar isso daqui, queridos. E faça tudo isso também associado ao amor. Nós acabamos de ler, salvo engano, o versículo 14 de Colossenses 3, é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E Deus merece o nosso melhor, Deus merece aquilo que é perfeito.
Queridos irmãos, olha que coisa espetacular, e o texto não para por aí, nós vamos seguir até o versículo de número 11. Mas imagine tudo isso sendo visto em alguém, como dizer que esse alguém não é parecido com Jesus? E aí Pedro diz, porque estas coisas, existindo, versículo 8, em vós, em ti, em mim, e de maneira progressiva, ou seja, aumentando, fazem com que não sejais nem inativo, e inativo diz respeito daquele que não está parado, que está em funcionamento, não está adormecido, não está preguiçado. Nós usamos muito essa expressão na geografia para dizer dos vulcões. Um vulcão inativo não oferece risco nenhum a ninguém, as pessoas vivem na base dele, ao pé dele, mas um vulcão ativo, ele é extremamente perigoso, porque pode cuspir fogo e fumaça e poeira e causar mortes a uma longa distância. Um vulcão inativo não oferece risco e perigo algum, porque ele não faz nada, pois o que um crente inativo faria? Se ele não tiver fé, se ele não for virtuoso, não for piedoso, não for fraterno, não for perseverante, não tiver domínio próprio, essa inatividade não faz com que você seja parecido com Jesus, queridos. E ele chama a nossa atenção aqui e fala mais ainda, e nem infrutuosos. E o próprio Jesus, salvo engano, Mateus 7, vai dizer, a árvore que não dá fruto é cortada, e pela árvore conhecereis o fruto. Pelo fruto, conhecereis a árvore, e assim por diante. A gente consegue entender tanto de um lado quanto do outro, que quando a árvore é boa, ela dá bom fruto, e o bom fruto dá boa árvore, porque ela progride, ela se reproduz, e as coisas vão seguindo adiante. Não sejais infrutuosos. De tudo isso que nós estamos falando, eu volto a Gálatas 5:22, quando trata do fruto do Espírito. E, queridos irmãos, se formos parecidos com uma árvore em que alguém busca sombra e alimento e não tivermos o que oferecer, as pessoas chegarão até nós e dirão, não tem nada aqui do que eu preciso, e vão embora, porque somos infrutíferos. E isso não agrada a Deus, não é o que Deus quer de nós. Então, porque essas coisas existindo em nós e em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejamos nem nativos, e nem frutíferos, nem frutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E demais, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, olha que comparação interessante, é cego, e cego é aquele que não vê, a não ser vendo só o que está perto. Paulo fala em Coríntios de que se as nossas esperanças em Cristo Jesus se resumem a apenas esta vida, algumas versões vão dizer, somos os mais tolos de todos os homens. As nossas esperanças em Cristo Jesus, e é com essa expressão que o versículo 8 termina, o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós não tivermos a visão de que o que tudo isso significa para nós, é também para essa vida, porque seremos pessoas boas, que vale a pena conhecer, mas muito mais ainda para o tempo vindouro, e nós vamos tratar disso agora em diante, então somos cegos. Somos cristãos apenas para querer esperar de Deus bênçãos para esse mundo, sem se preocupar com a vida eterna. Nós, justamente nós, que estamos de passagem por aqui, já caminhando para o final, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, e quando se fala da purificação dos pecados de outrora, isso foi conseguido na cruz com a morte do Senhor Jesus Cristo, que por nós se deu, por nós se entregou como Cordeiro Santo, purificando os nossos pecados. E quando esquecemos disso, então, deixamos de entender qual é o real significado do Natal, do nascimento de Jesus, da vinda de Cristo Jesus, porque não nos interessa saber sobre isso, nós apenas queremos ver as coisas desse mundo, então somos cegos vindouros, não enxergamos além do que esse mundo tem para nos oferecer. Versículo 10, por isso, irmãos, procurai, buscai, com diligência, ou seja, com zelo, com cuidado, com veemência cada vez maior,
confirmar a vossa vocação. E aí vem aqui uma palavra que muitos gostam de discutir, mas que quando vivido na prática é inquestionável. E já cantamos aqui, hoje, falando da nossa eleição. Não é assim? Eu vejo um povo eleito, acabamos de cantar ainda há pouco, e muita gente se dedica a discutir a questão da eleição, sobretudo com nós, presbiterianos, que entendemos ser isso um cuidado de Deus para conosco. Pois bem, porquanto, percebam isso, procedendo assim, seremos parecidos com Jesus, que não tropeçou, não tropeçareis, em tempo algum. Pois você acha mesmo que alguém que com fé, confiança, credibilidade em Cristo Jesus, sem nada duvidar, em tendo virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, e acima disso tudo, fazendo e vivendo isso tudo em amor, acaso não representará bem o reino dos céus? Achas que alguém terá dúvida sobre de fato a sua salvação em Cristo Jesus, caso consiga reunir, associar tudo isso no seu modo de vida? Óbvio que alguém dessa natureza vale a pena conhecer, embora possa não ser muito conhecido. É óbvio que alguém dessa natureza está fazendo exatamente isso, diligentemente confirmando a vocação e eleição, que fomos escolhidos por Cristo Jesus para ser parecido com Ele, para representá-lo. Então é em vivendo tudo isso que nós vamos dizer, olha, eu fui um escolhido de Cristo Jesus para sofrer nesse lugar, a fim de representá-lo, porque muitas vezes o interesse dele destoa do que é isso daqui. Então, por mais que as adversidades se apresentem a mim, firmes naquilo que é o propósito da preciosa e muito grande promessa de Cristo Jesus, eu sigo adiante. E nós não teremos dúvida alguma sobre o que é a nossa vocação, e se fomos eleitos em Cristo Jesus, eu quero crer dessa maneira. E muito mais do que isso, agora para fechar o versículo 11. Se vivermos dessa maneira, como pessoas que vale a pena conhecer, embora talvez não muito conhecido, é que vos será amplamente suprida. Olha o que nos dá o direito, queridos, quando conseguimos associar isso no nosso modo de vida. Olha que promessa preciosa e muito grande. O versículo 11, vivendo dessa maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro chamava a atenção desses irmãos para dizer, fiquem firmes diante daquilo que é o evangelho genuíno, na sã doutrina, porque os falsos profetas estão por aí dizendo coisas. Eu me recordo, nesse momento, que acho que foi a semana passada, que a nossa irmã Camila leu aqui o versículo, só para a gente encerrar, o versículo de número 16 de 1 Timóteo 4. Abre aí. Estou certo, Camila? Você falava dos adolescentes, da juventude. Ordenem-se nestas coisas, a ninguém despreze a tua mocidade. Paulo está falando para um jovem, até por isso ele usa essa expressão, que era o seu filho querido em amor, Timóteo. Alguém que entenda uma fé operante, a virtude sendo posta em prática, de maneira racional, com conhecimento, exercendo diligentemente o domínio próprio, que não desiste fácil de representar o reino dos céus, ainda que diante de perturbações e conturbações, porque é perseverante, que é piedoso e então manifesta o amor ao próximo, que é fraterno, que considera o outro a extensão da sua própria carne, e faz tudo isso em amor, vivendo desse jeito, final do versículo 16, salvará tanto a ti mesmo, como os que te assistem viver o seu modo de vida, como os ouvintes. Ah, queridos irmãos, as pessoas leem a Bíblia em nós quando praticamos todas essas virtudes. As pessoas, por mais que elas não abram esse livro sagrado, elas vão dizer, como eu gostei de te conhecer,
Eu agradeço a Deus pela sua amizade, por você ser perto de mim, por você trabalhar comigo, por você ser meu vizinho, por eu ser seu parente, porque é bom ter você por perto. E quando nós vivemos assim, nós somos parecidos com Jesus. E quando nós cantamos isso para as nossas crianças, nós precisamos então ensinar as nossas crianças a viver tudo isso para que elas também sejam parecidos com Jesus. Perto de Deus eu quero andar, e quem de Deus perto anda, não tem como não viver isso. E o mais gostoso disso tudo, lemos lá no versículo 11, nos dá a condição, nos credencia a viver ao lado de Deus na morada eterna. E nesse mundo, passamos a entender o ide e anunciai. É só dirigindo, é só trabalhando, é só estudando que nós estamos pregando o Evangelho e vivendo desse jeito. E viveremos de tal forma que salvaremos tanto a nós mesmos, como aqueles que nos assistem, como aqueles que nos ouvem. É a palavra do Senhor. E muitas vezes nós não entendemos por que Timóteo ouviu da boca de Paulo. Insista, Timóteo, quer seja a tempo ou fora de tempo. Ora, vivendo desse jeito, você está pregando o Evangelho 100% do seu tempo, porque isso é o seu natural, isso é você é um representante do reino dos céus, é um embaixador de Deus. Em sabendo tudo isso e não praticando tudo isso, talvez nos assemelhamos àqueles que Pedro escreveu para que tivéssemos cuidados. Pessoas que andam ao nosso meio, ao nosso redor, que até falam em nome de Deus, mas que sinceramente não o representam da maneira como deveriam. Irmãos, nós estamos sendo assistidos por olhos atentos. E não são só os nossos superiores para ver como somos bons funcionários, não são só os nossos pais para saber se somos bons filhos, e não são só os presbíteros e pastores para saber se somos bons cristãos. Os olhos de Deus estão em todo lugar, e Ele nos assiste, e Ele sabe se nós caminhamos perto, bem perto dEle, e se somos parecidos com Ele. Há uma canção que fala de família, que fala assim, que os nossos filhos, têm o cheiro de Deus, têm o cheiro do nosso Senhor Jesus Cristo, possam exalar. Se os estivermos criando e dando a eles motivo, exemplo para que sejam assim, isso de fato será verdade. Perto de Deus eu quero andar, e eu quero ser parecido com Jesus. E guarde isso no seu coração. Tomara que você seja uma dessas pessoas, e também eu, de que vale mais a pena conhecer do que ser conhecido pela sociedade amplamente. Pessoas que têm na sua área de atuação um respeito tão grande e profundo, só pelo seu modo de ser, que as pessoas gostem quando você chega num ambiente. Quem nos dera, se nós, cristãos em Cristo Jesus, pudéssemos ser um pouco mais disso todos os dias. É por isso que o nosso irmão, outro dia desse eu citei a palavra dele, dizendo que somos uma relevância comprometida, porque nem todos nós somos parecidos com Jesus, apesar de dizermos ao IBGE, sou cristão e protestante, e estes somam 30% da população brasileira. Se tivéssemos lá a pergunta, qual o seu grau de aparência com Jesus? Eu não sei o que você responderia, mas tomara a Deus que seja 100%, pelo menos nas minhas forças, pelo menos naquilo que eu busco, em nome de Jesus. Preocupe-se com isso, leia esse texto em casa, medite mais sobre ele, para que você possa progressivamente, de maneira cada dia mais aumentando, ser parecido com Jesus. Vamos orar? E eu deixo você fazer isso individualmente ao Senhor, com o Senhor, nesse primeiro momento. A sua maturidade cristã, a tua fé,
tuas virtudes, o teu conhecimento, a racionalidade em Cristo Jesus, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, a fraternidade, o próprio amor. Com que intensidade isso tem sido praticado e vivido por ti, para que você seja parecido com Jesus.